1 Coríntios capítulo 8. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Mas, se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Todavia, não há este conhecimento em todos os homens, porque alguns, conscientes do ídolo, até agora comem coisas oferecidas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Mas o alimento não nos faz mais aceitos ante Deus, porque se comemos, não somos melhores, se não comemos, não somos piores. Mas tomei cuidado para que essa liberdade não se torne alguma maneira de pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Mas, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Portanto, se a comida ofender ao meu irmão, eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Capítulo 9. Não sou eu um apóstolo? Eu não sou livre? Não tenho eu visto a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, sem dúvida eu sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. A minha resposta para com os que me examinam é esta: não temos nós poder para comer e beber? Não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? Quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo eu essas coisas segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque está escrito na lei de Moisés: tu não amordaçarás a boca ao boi que trilha o milho. Acaso cuida Deus dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida, isto está escrito: aquele que ara deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós, todavia, nós não usamos deste poder, antes suportamos todas as coisas, para que não impeçamos o Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem nas coisas do templo? E os que se esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam no Evangelho.
mas nenhuma destas coisas tenho eu usado. Nem escrevi estas coisas para que assim se faça comigo, pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Porque embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque, se o faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa, mas, se contra a minha vontade, uma dispensação do evangelho me é confiada. Qual é a minha recompensa então? Verdadeiramente, quando eu prego o evangelho, eu posso fazer o evangelho de Cristo sem cobrar, que eu não abuse do meu poder no evangelho, porque embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos para eu poder ganhar mais. E aos judeus tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus, para aqueles que estão sob a lei, como se estivesse sob a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Aos fracos, tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. E isso eu faço por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correrei para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu subjugo o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Capítulo 10. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Não sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios. Julgai o que digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Vede a Israel segundo a carne. Não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar? O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa, ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada homem a riqueza de outro. Comei de tudo o que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência ou por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Mas se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A consciência, eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Pois, se pela graça sou participante, por que sou mal falado naquilo que eu dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Assim como eu agrado a todos os homens, em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos para que possam ser salvos. Capítulo 11. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas, e guardai as ordenanças, como eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Pois, se a mulher não se cobre, tosquia-se também, mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem da mulher, mas todas as coisas são de Deus. Julgai em vós mesmos. É decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir.
Mas, se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e outro está embriagado. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Capítulo 12. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda, quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo.
Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários, e os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus, de tal forma, articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas para que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos do dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.